Saudações a todos, esse vai ser um review do Likebook P6, que é o modelo de entrada da Likebook nos anos de 2021 e 2022. Antes eles tinham o Likebook MERS, que também é de 6 polegadas, mas tinha algumas outras funcionalidades, assim como o Likebook Aries. Eles mudaram um pouco a nomenclatura em 2021 e vai manter pelo jeito em 2022, já que eles confirmaram que vão fazer o P6 com uma alteração. Mas esse é o modelo de entrada e tem um potencial sim realmente interessante para aqueles que querem entrar no mundo dos e-inks de uma forma barata, com um potencial interessante de leitura de livros eletrônicos, inclusive PDFs, que talvez seja o grande desafio, porque quem vai ler um texto eletrônico comum, como um EPUB, um MOB, vai procurar, por exemplo, um Kindle e vai, a partir daí, na verdade, adquirir o conteúdo também da própria Amazon. A conversão para o Kindle é possível, até por e-mail, né, uma coisa relativamente simples, mas para textos que são digitais naturalmente, né, ou pelo menos assim, a sua criação é já no meio digital, diferentemente de um texto que foi digitalizado e se tornou um PDF com camada de imagem e camada de texto, né? Mas assim, o Likebook P6 ele é bem simples, ele tem algumas características que vale a pena mencionar. Ele tem 6 polegadas, 300 dpi, o que é uma resolução muito alta. Os leitores de 6 polegadas até 8 polegadas usam essa resolução de 300 dpi. A partir de 8 polegadas você vai ver que vai ter uma redução. Alguns de 10 polegadas com 227, outros com 207 dpi. O que, assim, para texto não faz tanta diferença, mas quando você pega uma imagem, realmente dá para perceber uma ligeira diferença nesse aspecto. Então aqui, o menu de configuração. Então ele tem 16 GB de memória interna, 1 GB de memória RAM. É semelhante, por exemplo, a um que eu vou fazer uma comparação posterior aqui nesse review, que é o Pocketbook Colored, também de 6 polegadas, e que tem uma configuração muito parecida, também com 16 GB de armazenamento, também com 1 GB de RAM. A diferença talvez significativa aqui seria que o P6 é um quad-core e esse Pocketbook Color de 6 polegadas é um dual-core apenas. Eles ambos, e em especial o P6, não possuem película Wacom, então ele é capacitivo no toque, mas não vai permitir uso de caneta Wacom, que é uma coisa que alguns usuários procuram para poder fazer a digitalização, mas ele oferece algo que geralmente muitos leitores não oferecem, que é slot de micro SD. Hoje, que eu me recordo, apenas a Pocketbook e a Likebook fazem isso. E a Likebook permite até mais armazenamento, porque o P6 pode até 128 GB no micro SD e o P78 até 256 GB em micro SD. Uma pena que o P10 não tem micro SD. Assim como os Pocketbooks. Só que os Pocketbooks são ainda mais limitados. Eles vão geralmente até 32 GB de micro SD, o que poderia ser mais, né? Acredito que a próxima geração, porque a gente está mencionando uma geração da Pocketbook que é de 2019, 2020, talvez em 2022 tenha alguma mudança significativa nisso dentro da Pocketbook. Mas o foco aqui é principalmente esse Likebook. Ele já vem em configuração de fábrica com o Google Play, então você pode instalar aplicativos pelo Google Play sem nenhum problema, mas assim, a bem da verdade que com um processamento básico como esse, você vai querer utilizar pouquíssimos aplicativos. Ele não é tão responsivo. Vou fazer um exemplo daqui a pouco com o Scribd, por exemplo, que você vai conseguir acessar tanto documentos quanto audiobooks. E aqui vale a pena mencionar, ele é um leitor digital sem caixa de som, então
Ele não tem caixa de som, embaixo é só um microfone, a inserção de micro SD e de cabo micro USB e de cartão micro SD aqui, no caso 128. No unboxing tem outras informações sobre o case que vem gratuitamente, questões assim mais estruturais, mas eu quero mostrar no review propriamente como que fica a leitura de PDF, porque essa seria uma das vantagens de utilizar um leitor como esse. Uma última questão estrutural desse leitor, ele tem front light, mas não é um front light assim tão interessante, porque ele utiliza apenas luz clara. Acho que vocês conseguem perceber aqui que é basicamente luz clara. Assim, não é nenhum. Não, eu gosto mais da luz quente. Eles até geralmente fazem essa simbologia quando há uma divisão de películas de front light, né? Uma luz da lua, luz do sol. A própria Boox faz isso. Mas aqui é só a luz da lua, né? Toda uma luz branca. Para leitura à noite, antes de dormir, né, não afeta tanto. É uma coisa bem sutil. Mas o bom, ou se você utilizar uma luz externa, você não tem necessidade alguma de utilização da front light. Até porque gasta mais bateria. Um leitor desse você quer que a bateria dure mês. E é isso que ele oportuniza com 1800 mAh, que é uma quantidade significativa para esses leitores de 6 polegadas. Você veja que, por exemplo, o Boox Nova Air, que é um de 7.8 polegadas, ele está com 2.000 mAh. É relativamente assim, pouco, porque eles reduzem a bateria para reduzir também o peso, como é aqui nesse leitor, que é realmente bastante leve, apenas 164 gramas. Isso é levíssimo, você pega com a mão, manipula tranquilamente. Mas vamos lá. Feita essas introduções, as configurações deles são realmente básicas. Tem Wi-Fi, ok. Tem Bluetooth, ok. A experiência de navegação é muito básica. Você não vai querer utilizar isso para esse tipo de função. É possível, sim, mas não é desejável. Você pode conectar uma caixa de som ou mesmo um fone de Bluetooth. Esse aqui é um exemplo que é interessante. Vou colocar o link aí na descrição. É um AirPodlinks. É uma imitação do AirPods. Bem razoável, diga-se de passagem. Lógico que não tem nem todas as funções, nem todo o processamento do AirPods, mas eu estou usando, por exemplo, só para poder escutar audiobook nesses leitores. Conecta direitinho, é só até 2 devices, mas você vai ter que direcionar a conexão. Mas vale a pena para um leitor como esse, como o Pocketbook, que não possuem caixa de som. Daqui a pouco esse aqui vai entrar para poder fazer a apresentação e comparação. Então vamos lá. Você pode instalar aplicativos, como por exemplo o Call Reader, que eu já instalei, que eu acho um aplicativo bastante interessante para leituras. Principalmente porque ele é focado em leitura, o condicionário, é possível você fazer também isso. Mas no caso do Likebook, se não quiser usar um leitor externo, o leitor de fábrica já é por si só bem razoável, tem as configurações. Vou mostrar isso para vocês, eu coloquei pouquíssimos arquivos aqui só para fazer um teste, e vou fazer a comparação com o mesmo arquivo que está na pasta. Então vejam, eu coloquei já por Wi-Fi, tem como mandar por Wi-Fi, você tira foto com o celular, de um QR Code, e aí você vai mandar os arquivos. Mandei aqui 2 arquivinhos só para poder fazer um teste. Já mandei em déjà vu. Na verdade, quem viu o vídeo do Pocketbook 6 vai ver que isso é um déjà vu meio fake. Não é propriamente um déjà vu todo compactado, mas uma ampliação de um PDF para poder rodar melhor nesses leitores de processamento baixo, como o Likebook P6 e o Pocketbook, por exemplo. Então, ele já vai abrir nativamente, ele abre em qualquer no aplicativo, tanto do Call Reader quanto do Boyer. Eles mudam de nome, às vezes é Z-Reader, mas enfim, aí você pode colocar aqui, por exemplo, vai abrir sempre com o Boyer OS, que é o aplicativo.
E assim, eu já tinha aberto esse livro antes, ele é bem interessante. A resolução é alta, 300 dpi para um texto é muito bom. Vocês podem perceber assim que é bem firme a resolução de um PDF. Aqui vamos trabalhar aqui, é um PDF, mas está com aquela formatação de déjà vu no final das contas. Várias configurações, por exemplo, de se vai colocar mais escuro o texto ou menos escuro o texto. Espero que na câmera isso seja possível. As configurações, a rotação do texto. Vejam, é legível assim? Sim. É tão leve um leitor desse, você pode aproximar do seu rosto e ler sem nenhum problema. Eu confesso que eu prefiro sempre, nesse caso, desse tipo de leitor, colocar o texto assim, na lateral, né? Que fica mais interessante. O sistema não é tão intuitivo de configuração, mas fica um tamanho bem razoável. Praticamente a largura do texto original. Eu comparei lá no texto, no vídeo do Pocketbook, esse mesmo texto. Então é praticamente original do livro em comparação à versão eletrônica. E assim, é responsivo para um PDF, sim. Diria que é até um pouco mais responsivo do que o próprio Pocketbook. A diferença do quad-core aqui realmente se apresenta. Mas se você adiantar demais, daqui a pouco vai pedir para dar cache. Então assim, dá para navegar de forma bem interessante. Por exemplo, vamos fazer só navegação aqui nas páginas. Eu quero ir lá na frente no texto. Você pode pegar, arrastar e colocar na página mais à frente. Vai direitinho. Tem ainda a forma de visualização de thumbnails. Você pode colocar mais páginas. E aí, para localizar, não, é realmente o início do capítulo que eu quero. Assim, é bem razoável a leitura de um PDF aqui. Vamos fazer um teste em comparação com o Pocketbook, que eu já mencionei para vocês aqui hoje, e fica aí a referência para o próprio vídeo do Pocketbook. Vamos lá. A página deve ser possivelmente essa aqui. Isso que é aqui. Esse leitor não permite a navegação com o dedo, assim, não é tão legal isso, infelizmente, mas uma pena. O Call Reader permite, você consegue navegar com o Call Reader. É interessante que no P78 e no P10 é possível navegar sem nenhum problema também. Então eu já abri aqui, ele está na versão, a vantagem do Pocketbook que ele tem o giroscópio. Não é a coisa mais rápida do mundo, se tiver habilitado também, né? Vamos ver, eu acho que está habilitado, então assim, os dois estão aí lado a lado. Eles têm o mesmo tamanho, então o reflexo aqui não está legal, mas ele tem o mesmo tamanho. Vamos colocar os parágrafos aqui lado a lado. A diferença aí vem a comparação quanto à tela, né? O fato do Pocketbook ser colorido, ele tem uma tela um pouquinho mais escura, mais acinzentada, se vocês podem perceber pelo vídeo. A tela do Likebook, em especial o P6, porque eu acho ela um pouco mais amarelada do que a do P78, é interessante, principalmente quando você compara, assim, não faz uma grande diferença. Talvez para quem vai utilizar indoor com baixa luminosidade, esse aqui vai parecer um pouquinho mais escuro. Mas para uso fora, em ambiente bem ensolarado, isso não vai fazer nenhuma diferença. Ele vai ser visível, os dois serão igualmente visíveis. Mas assim, a passagem de página, vocês podem perceber que ela vai ser mais rápida tá vendo? Eu acho que na verdade travou aqui. Nem posso considerar a passagem, tá vendo? Tinha travado. Aqui tá mais ou menos próximo. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá mais ou menos próximo. Então, aqui, ó. Vamos fazer as passagens. Lado a lado, feito
não é tão diferente. Até porque quem está lendo um livro assim não está fazendo corrida, né? Você não é uma aposta de qual leitor é mais rápido. O que importa é a experiência de leitura. E neste caso aqui, a experiência de leitura em ambos é interessante. A vantagem do Pocketbook porque é colorido. Então, para quem sente falta de cor, quer grifar o texto colorido, vou abrir aqui de novo, quer grifar o texto de forma colorida, ele já identificou que eu tinha virado, quer grifar o texto colorido, vamos lá, ajuda aqui. Ele vai permitir, sem nenhum problema, com cores diferentes. Tem gente que faz questão disso, e eu não faço. Então, lógico que o Pocketbook tem suas, vamos dizer, características, né? Eu já falei que a leitura de texto dele é bem melhor do que a de outros leitores, né? Só pelo fato de usar as vozes da AB, uma empresa, já melhora assim, significativamente. Para quem quer ter essa experiência assim, quero ter um leitor para ler e quando estiver fazendo, por exemplo, algum texto, alguma atividade assim, mecânica, lavar louça, escutar um texto ao invés, porque muitas vezes não existe o audiobook, você faz qualquer texto virar um audiobook. E aí, com um fonezinho desse aqui baratinho, porque é baratinho, vai ficar aí no link, eu diria que é 10 vezes menos, não, talvez mais do que 10 vezes menos em comparação ao AirPods. Você pode fazer, de fato, essa utilização da leitura do texto com o Pocketbook. Aí é questão do perfil de usuário, né? Você quer um leitor colorido, que passa a página com o botãozinho, isso que é uma coisa interessante. Os dois são igualmente leves, deve ter uma diferença assim, de 10 ou 20 gramas no máximo. É um processamento um pouquinho melhor. Aqui você vai poder, por exemplo, instalar Kindle, Kobo, o próprio Scribd, coisa que aqui não permite. Aqui você vai ou comprar da plataforma do Pocketbook ou inserir textos por nuvem ou por Wi-Fi. Eu já mostrei que lá tem a conexão direta com o Dropbox ou com a própria nuvem da Pocketbook. Então, nesse aspecto, por exemplo, você não vai ter acesso à loja Kindle aqui. E aqui você pode ter acesso à loja Kindle. Então, vamos dizer, cada um tem suas vantagens e desvantagens. Até a minha relação ao próprio preço. Só o fato de ser colorido, por ser uma tecnologia nova no mercado, nova assim, de difusão, né? Tem quase 10 anos já, a Sony já tinha feito isso. Mas de difusão no mercado de e-ink, isso tem 2 anos. 2019 foram os primeiros leitores coloridos, tanto pela Pocketbook quanto pela Books. E, assim, para quem quer o colorido, esse aqui vale a pena, mas é quase o dobro do preço. Não diria que é o dobro do preço. No mercado internacional, por volta de $200, por volta de 130, 140 dólares. Então, isso vai ter essa pequena diferença. E, assim, para quem vai ler uma revistinha, por exemplo, nem há comparação possível. Aqui vai ser preto e branco, aqui vai ser colorido. Não é, obviamente, com milhões de cores, mas já é mais agradável e mais interessante do que só no preto e branco. Em resolução, os dois são 300 dpi, só para poder mencionar isso, mas o colorido são 100 dpi, salvo engano. O Kaleido Plus, que é o sucessor desse aqui, é 150 dpi no colorido. Pouca diferença para... só quem é muito detalhista diria que perceberia a diferença entre 150 dpi e 300 dpi. Mas enfim, para a função de leitura de texto em PDF, diria que essa aqui é uma ótima opção. Porque vejam, você pode ter um Kindle e fazer lá se der sorte, conseguir fazer um jailbreak no Kindle. O processamento do Kindle é um processamento de 10 anos atrás. Ele não vai renderizar a imagem de um PDF desse jeito, como está nesse quad-core ou mesmo naquele dual-core que eu mostrei para vocês. Então, assim, eu acho que para quem quer entrar no mundo de e-ink e ainda não gastar muito, essa talvez seja a melhor opção hoje no mercado.
Você tem, talvez esteja percebendo no fundo, aquele bem no fundinho, tava a bolinha flutuante do Android que permite, eu configurei para 2 toques voltar, pressionar, voltar para a página inicial. Então assim, tem essas vantagens, abre um PDF, vai abrir um EPUB, vai abrir um MOB, assim, entre os formatos, assim, há praticamente tudo, né? TXT, CHM, FP2, MOB, HTML, RTF, EPUB, PDB, DOC, PDF, PRC e Deja Vu. Então, assim, tem muito formato que pode ser aberto nesse leitor digital. Tem suas limitações, claro, não é a coisa mais rápida do mundo, nem o Kindle, obviamente, nem o Kindle Oasis quanto mais um leitor de entrada. Mas, de todo modo, fica aí as recomendações de um leitor de entrada básico, mas que possibilita a leitura de textos dentro ou fora, em ambiente claro, ambiente escuro, com uma qualidade interessante. Fica então essa recomendação desse pequeno leitor, o Likebook P6. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. E vamos ver o que 2022 promete aí nos leitores, né? A Likebook, pelo que indicou, vai continuar produzindo o P6 apenas com alteração de USB-C, que na prática não é só um adaptador, ainda é USB 2, a velocidade ainda é USB 2 com a maioria dos equipamentos, né? Raramente se encontra equipamento que é de fato USB-C com USB 3.0 ou 3.1 ou muito menos 3.2, né? Mas nesse caso é uma questão só de conexão. A tendência hoje é usar o conector do USB-C nesses leitores. Só ainda assim, a título, para finalizar, que talvez quem não viu o unboxing, não vai ver o unboxing, a questão de comparação de tamanho de tela, né? Isso aqui é uma 6 polegadas, essa aqui é uma tela de 7 polegadas, eu vou colocar aqui para vocês, do Boox Leaf, que é uma tela assim, bem básica, vamos colocar assim. 1 polegada, então, vejam, faz diferença. Ele também tem o giroscópio, então às vezes ele identifica que está deitado. Mas interessante que o giroscópio, seja dele do Pocketbook, não é grande coisa, é relativamente lento. Então vejam o tamanho, né? Vou tentar colocar bem no cantinho aqui. E ainda com o Boox Nova Air, que é de 7.8 polegadas. E aí as 8 polegadas, aí sim, realmente fazem diferença. Vamos lá. Não vai dar para colocar todos ficarem aí na tela. Faço isso por vez, então parcelado. Primeiro um, depois o outro. Então vejam aí a diferença. 7 polegadas. Esse leitor ainda o review vai chegar, mas estou dedicando mais algumas observações nele. É maior, é um pouquinho mais pesado. O formato de pegar na mão, assim, por exemplo, não é a mesma coisa do de 6 polegadas. O de 6 sobra, mesmo com uma mão grande, sobra mais espaço aqui no de 6 polegadas. E o de 7.8 já é um outro nível, né? Até não só de valor, mas de processamento também. É 3 GB de RAM, é octa-core, não é quad-core igual esse. Então é outro nível. Mas em tamanho de tela, você começa a perceber que 7.8 dá quase 2 telas de 6. Então, assim, é realmente questão de tipo de uso, tipo de leitura. PDF, eu vou ser muito sincero, virou o P6, vejam que é a largura do P78. Então, se você está passando página aqui, ou passando página aqui, vejam. Na largura, a diferença é muito pequena. Então, assim, só para aqueles que querem ter uma visão maior, mais ampla do texto, mais conteúdo, mas é um detalhe. E aí a diferença do preço se faz sentir nesse caso. Mas para o que ele entrega, pelo valor dele e pela funcionalidade de ler PDF no leitor básico, tem sombra de dúvidas. É muito mais interessante, sendo mais caro que um Kindle, ter um leitor como esse do que um Kindle.
Aí é lógico que o céu é o limite, né? Na verdade, hoje em dia no mercado você tem leitores de US$ 80, né? A Pocketbook tem um leitor básico de US$ 80 e até, assim, o Big Me colorido de 10,3 polegadas que tá US$ 1.300. Então, assim, nem vou citar as exceções da Gvido, que é feito para músico, mas, que é quase US$ 2.000, mas esse leitor, por 130, US$ 140, ele entrega bastante. Compete, assim, de forma muito razoável com outros leitores e ainda, mesmo em relação ao Kindle, eu acho que a diferença de preço é um custo-benefício que é interessante. E por quê? Você pode instalar o Kindle aqui, o aplicativo, e ter acesso ao que você comprou, já adquiriu na biblioteca, vamos dizer, no serviço de biblioteca da Amazon, ou mesmo outros audiobooks, né? Colocar o Audible é possível, vai rodar direitinho, igual o Scribd rodou direitinho aqui. Para o audiobook, para o texto não ficou assim grandes coisas, não. Mas fica aí a recomendação. Já vai para um review mais longo aí. É lógico que a gente poderia ficar assim, mais tempo ainda entrando nos detalhes sobre os dicionários. E é para isso, veja, por exemplo, o review do Likebook P10. Lá eu faço mais menções em relação à questão de dicionários, a questão de configurações. E aí, ficamos por aqui. Fica a recomendação do P6 para quem quer entrar aí no mundo dos e-inks. E até a próxima, então.